Olá, eu sou Nicolas Nunes, repórter multimídia da Rede Tribuna. Hoje estamos com o secretário de Educação do Espírito Santo, Vitor De Angelo. Secretário, muito obrigado pela presença e seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Secretário, a conversa hoje é sobre as implementações de mudanças nas primeiras e segundas séries do ensino médio da rede estadual aqui do Espírito Santo, que estão sendo feitas em conforme com a formação geral básica, que engloba as disciplinas do núcleo comum da educação, certo? Eu queria começar perguntando para o senhor o que é a formação geral básica e qual que é a importância de melhorar o rendimento dos alunos desse tipo de formação. Vamos tentar traduzir um pouco desses nomes, são um pouco complicados, eu vou adicionar até mais algumas coisas, mas vou botar tudo numa linha do tempo. Em 2017, nós tivemos uma reforma do ensino médio. Essa reforma não é só no Espírito Santo, ela é uma reforma nacional, o que significa que todos os estados fizeram e tiveram que fazer. É verdade que cada estado teve a liberdade, até certo ponto, para implementar o novo ensino médio que ele quis estruturar, mas essa liberdade era parcial. No essencial, a reforma estabelecia quais eram as questões mínimas que deveriam constar naquele novo currículo do ensino médio. A lei, em 2017, estabeleceu um prazo de até 5 anos para isso acontecer. Teve o estado de São Paulo, que fez isso antes, mas praticamente todos os outros estados fizeram, então, a partir de 2022, inclusive o Espírito Santo. O que fez a reforma? Dentre outras coisas, uma das grandes mudanças que ela produziu foi aumentar a carga horária. O ensino médio até então tinha 2.400 horas, então 800 horas por ano. No total, primeira, segunda e terceira séries, 2.400 horas. E aí passou a ter o ensino médio 3.000 horas totais, 1.000 horas por ano. Aí, a princípio, você pensa assim, pô, melhorou, porque eu vou manter essas 2.400 para as disciplinas, acho que eu vou chamar aqui de tradicionais, que compõem essa formação geral básica. Elas existem em todos os currículos de todos os estados. E eu vou ter 600 horas a mais, que são de quê? De uma coisa que a reforma introduziu, que é a parte flexível do currículo, o que a gente chama de itinerários formativos de aprofundamento. E aí cada estado pôde fazer o seu dentro de alguns parâmetros e diretrizes nacionais. Só que não foi isso que aconteceu. O itinerário de aprofundamento ele não teve 600, ele ficou com 1.200 horas. E, portanto, a formação geral básica não manteve as 2.400, ela ficou com 1.800. Então, uma primeira conclusão, a reforma do ensino médio, apesar de ter aumentado a carga horária total, ela diminuiu a carga horária da formação geral básica. Diminuiu a carga horária máxima dessas disciplinas chamadas de tradicionais. Qual foi o impacto disso direto? Nós não conseguíamos mais ofertar em todas as séries do ensino médio todas as disciplinas. E aí, quando você viu uma família, por exemplo, com um filho que, como agora vai fazer o Enem, há poucos dias de fazer o Enem, esse menino não tinha sociologia na terceira série do ensino médio, sendo que sociologia vai cair no Enem. E ele não tinha por quê? Porque não cabia. E eu não podia, como secretário, estabelecer nada além, porque 1.800 era teto, não era piso. Então, eu só podia ir até ali. Em 2023, com a chegada da nova gestão no governo federal, o presidente Lula havia prometido isso na campanha, né, revisitar essa reforma do ensino médio. E foi dito e feito. Ele assumiu, o ministro Camilo Santana, então, começou uma série de mobilizações, de conversas, de reuniões, enfim, fez todo um trabalho técnico e político de mobilização para reformar o ensino médio que já havia sido reformado. Então, é a reforma da reforma, né? A gente brinca que é o novíssimo ensino médio. Tinha o novo, de 2022, que começou, e agora o novíssimo. Ele fez uma série de correções, muitas delas realmente justas e necessárias, a meu ver. Outras eu pessoalmente não tenho tanta concordância. Eu participei muito ativamente desse debate, porque era, então, nos últimos 4 anos, né, até março desse ano, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação do país, e, portanto, como presidente do CONSED, eu tinha assento nessas mesas de negociação e emitia uma opinião de forma oficial, inclusive. Mas, por que nos interessa aqui, a principal medida tomada nessa revisão da reforma foi a ampliação desse teto de 1.800 para 2.400. Então, agora sim, a gente vai ter um ensino médio de 3.000 horas, com 2.400 para a formação geral básica e 600 horas para a parte flexível. Com isso, nós vamos, a partir do ano que vem, conseguir retomar a oferta de todas as disciplinas, as 13, em todas as séries do ensino médio, assim como era feito até 2022. Vamos conseguir, mas isso, inclusive, é uma obrigação.
né? Não é nem uma faculdade de cada estado, não. Aí o que você mencionou, para quem que vale isso? Para quem está agora na segunda série e que vai concluir no ano que vem, já não haveria tempo de a gente fazer essa oferta. Então, esta pessoa vai concluir o seu ensino médio conforme as regras vigentes desde 2022. Para quem vai entrar no ano que vem, é óbvio, então ela já entra nas novas regras. E para quem fez a primeira série nesse ano e no ano que vem vai passar para a segunda série, como existe condição de a gente fazer uma transição, então a gente vai fazer. Então, esta pessoa, ela já vai migrar para as novas regras, que, no meu entender, a favorecem, porque vai permitir que ela tenha, em todos os anos, todos os componentes previstos no currículo. Então, quem está na segunda série, quem está concluindo a segunda série, não vai ser afetado por essas mudanças. Vamos falar, assim, início do ano que vem, né? Quem for fazer a terceira série no ano que vem, então vai terminar o ensino médio, não vai ser alcançado pelas mudanças. Terceira série. Okay. Na terceira série. Quem passar para a segunda série no ano que vem, vai fazer uma transição, portanto, para as novas regras. Uhum. E quem entrar no ano que vem, obviamente, já vai entrar nas novas regras. Então, essas novas regras, no Espírito Santo, a transição não é uma questão obrigatória. Tem estados que poderiam concluir todo mundo que já entrou nas regras antigas e começar só para os novos. Mas no Espírito Santo, a gente vai fazer as regras novas valerem tanto para a primeira quanto segunda séries em 2026. Tá certo. Secretário, então acho que ficou bem claro como está sendo a implementação dessas mudanças, dessa reforma do novíssimo ensino médio aqui no estado pela rede estadual, né? Só que eu quero entender também, perguntar para o senhor, o que são os itinerários formativos, certo? E como esse aumento de carga horária obrigatória vai impactar o aprendizado dos estudantes? Bom, é importante a gente... O Brasil tinha uma das menores cargas horárias dentre os países, comparando-se com os países da OCDE. A gente não faz parte desse grupo de países, mas são países desenvolvidos economicamente, são países, via de regra, ricos, com democracias avançadas e educação de maior qualidade. Quando a gente pega o Brasil e compara a realidade dos países da OCDE, nós tínhamos uma das menores, se não a menor, carga horária diária para as escolas de ensino médio. Então, aumentar a carga horária para 3.000 horas é algo, assim, essencial. Acho que no Espírito Santo a gente tem... a gente tem ido até além, porque a escola de tempo integral é uma escola que vai além dessas 3.000 horas. Isso aqui não é escola de tempo integral, não é ampliação de jornada diária. É apenas um aumento da carga horária do ensino médio. Isso vale para todas as escolas do país. Nós temos isso vai dar mais ou menos, só para que quem está nos assistindo tenha um número em mente, 5 horas e meia por dia. Nós temos escolas em tempo integral de 7 horas diárias e temos escolas de tempo integral de 9 horas e 30 diárias. Pela lei, acima de 7 horas diária é considerada uma escola de tempo integral. Com as escolas que nós anunciamos recentemente, junto com o governador Casagrande e o nosso vice Ricardo Ferraz, nós já vamos chegar no ano que vem a 231 escolas em tempo integral, o que já perfaz 60% das escolas da nossa rede e 40% das matrículas, sendo que a meta do Plano Nacional de Educação é 50% das escolas. Então, a gente vai ficar... Já passamos, na verdade, esse ano da meta, mas ano que vem a gente vai ficar ainda mais à frente. E 25% das matrículas. A gente já passou disso esse ano, mas vamos ficar ainda mais à frente no ano que vem com as escolas em tempo integral. Então, eu estou trazendo esse assunto da escola de tempo integral para diferenciar do aumento da carga horária do ensino médio e mostrar que a gente, além de estar fazendo isso, que é obrigatório, estamos fazendo outras tantas coisas que, em certo sentido, também é obrigatório, mas a gente supera as obrigações que estão colocadas na meta. Por quê? Porque você ter mais horas é importante para fazer um trabalho diferenciado. Porque mesmo que a gente queira fazer coisas diferentes, inovadoras, usar de metodologias ativas e, enfim, tudo mais que os nossos educadores têm de tanto potencial para trabalhar com os estudantes, desculpe, com 4 horas diárias não vai dar. Com 5,5 a gente consegue melhorar, mas com tempo integral mais ainda. Além dos efeitos indiretos. A pessoa se alimenta mais na escola, fica num ambiente seguro por mais tempo, por vezes, enquanto sua família trabalha. Então, tem uma série de outros benefícios que não são necessariamente pedagógicos, mas são importantes quando a gente faz essa conta. Você me perguntava sobre os itinerários. Os itinerários, eles estão ligados às áreas definidas na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. É um documento que não é o currículo, é um documento base para a gente fazer os currículos em todo o Brasil.
Ali são definidas 4 áreas: matemática, linguagens, ciências da natureza e ciências humanas. Nós, então, a reforma do ensino médio obriga a que as escolas ofertem todas essas áreas, de forma pura ou combinada. Então, eu posso ofertar 4 itinerários, cada um de uma área, ou posso combinar. No Espírito Santo, a gente tem 3 combinações. Nós combinamos um itinerário com todas as áreas, então é um itinerário interdisciplinar das 4 áreas. Nós temos uma segunda possibilidade, que é a combinação de matemática com ciências da natureza, e temos uma terceira possibilidade, que é a combinação de linguagens com ciências humanas. Um quarto itinerário possível é o itinerário técnico, para os cursos técnicos. E cada escola vai oferecer, no mínimo, 2 itinerários. Portanto, do que se trata o itinerário formativo de aprofundamento? É a parte flexível do currículo. O estudante faz as 2.400 horas daquelas disciplinas tradicionais, a chamada formação geral básica, e em algum momento, aí a rede tem liberdade de mostrar se isso é no primeiro ano, no segundo, no terceiro, enfim, ela faz a sua combinação. Esse estudante vai fazer as 600 horas flexíveis, os itinerários de aprofundamento. Haverá opções de escolha na escola e o estudante pode optar por um desses caminhos, segundo as suas preferências e de acordo com a oferta. Isso que eu ia perguntar para o senhor, exatamente. A partir, quando o estudante ele entra no ensino médio, na primeira série, ele vai fazer essa indicação, a opção dele por qual itinerário formativo? Isso. Ele opta, mas é verdade, ele opta dentre as ofertas que lhe são apresentadas. Sim. Então, é sempre, mas isso é compreensível, nós não temos condição de, em cada escola, ofertar todas as possibilidades de todas as coisas. Qual era a crítica em relação à primeira reforma? É que como isso estava um pouco solto, ou seja, não havia obrigatoriedade de ofertar as áreas, a combinação das áreas, era um tanto solto e cada estado podia fazer o seu, ele podia não fazer, por exemplo, vou citar um exemplo aleatório, ele podia não ofertar nenhum itinerário de matemática. Ofertava de ciências humanas, de linguagens, de ciência da natureza, mas não ofertava nada de matemática. Aí você, que é um estudante do ensino médio que gosta de matemática, pensa assim, agora é para mim, porque eu vou ter um currículo flexível, quando chegar lá na frente, na hora de escolher um caminho, eu vou escolher o caminho da matemática. Daí você olha nas opções, não tem. Então, veja, muita gente foi se frustrando com a chamada escola da escolha, né? Como se disse em algum momento. Porque imaginou-se que todas as opções estariam sobre a mesa, que eu poderia escolher todos os meus caminhos. Então, eu acho que não é nem exagerar nessa realidade, porque ela é impossível de todos os pontos de vista. Nós não teríamos professores disponíveis em cada cidade, em cada escola, para oferecer todas as opções. Os recursos talvez seriam limitados, as salas de aula não seriam suficientes. Então, não é isso. Mas, por outro lado, também você não pode dar uma liberdade aos estados a tal ponto que alguns deles façam escolhas que suprimam caminhos que são do interesse dos estudantes. Então, essa reforma agora, essa reforma revisada, colocou algum freio de arrumação, né? A referência é a Base Nacional Comum Curricular, as 4 áreas. No Espírito Santo foi essa a combinação que a gente fez. Temos 3 caminhos, né, a partir dessas combinações, e um quarto caminho, em que a gente tem investido muito, diga-se de passagem, que é o caminho da formação técnica profissional, que é o ensino técnico. E hoje, por exemplo, 1/3 da nossa rede de ensino médio, das nossas matrículas, melhor dizendo, já é de estudantes que estão fazendo curso técnico ou integrado ou concomitante ao ensino médio que ele faz na nossa escola. Só para eu entender, a nível assim, prático, esses itinerários formativos, o aluno ele escolhe e aí serão aulas separadas com base nos itinerários? Serão assim? É aula normal. Uhum. Isso faz parte do currículo. Uhum. Só que a aula não é mais aquela aula de história, de biologia, né, de filosofia, de língua portuguesa, matemática, que é o que eu estou chamando aqui, vulgarmente, né, não é exatamente essa expressão, de disciplinas tradicionais. Porque ali as disciplinas farão referência à área do itinerário. Então, se, por exemplo, é sobre matemática e ciências da natureza, então nós teremos hora-aula com professor atribuído àquela hora-aula. Então, é uma aula normal, como qualquer uma outra, só que não é a aula sobre os componentes de biologia, nem sobre os componentes de química ou de matemática. É a integração disso. Então, isso requer um esforço dos educadores de também adaptar-se
a uma oferta que ela é interdisciplinar, que ela é flexível, né? De sair, como se diz, da sua casinha, do seu espaço. Eu me formei em História, por exemplo. Para mim é muito mais cômodo e muito mais fácil dar aula de História. Imagine eu, professor da rede estadual, vou agora trabalhar no itinerário de Linguagens e Ciências Humanas. Então eu tenho que falar com um colega da Sociologia, da Filosofia, de Inglês, Espanhol, língua portuguesa. Então isso exige um planejamento, um esforço de aproximação dos professores que, no contexto anterior, atuavam, né, na raia própria ali, no seu componente, mas em termos práticos, funciona como a formação geral básica. É uma aula normal. Agora, tal como na formação geral básica, a aula pode ser em laboratório, pode ser expositivo, pode ser teórico, uma pesquisa de campo, pode ser fora da escola, dentro da sala de aula, pode ser qualquer coisa, mas isso também vale para a formação geral básica, porque a LDB já consagra a sala de aula como um espaço formal de aprendizagem, mas ela prevê também, e isso já tem 30 anos praticamente, espaços não formais de aprendizagem. Então, mesmo as disciplinas que eu estou aqui chamando de tradicionais, elas não precisam ser só aulas expositivas dentro de uma sala de aula numa escola pública estadual, por exemplo. A pessoa pode ter aulas de pesquisa de campo, fazer visitas técnicas e tudo mais, que o itinerário, por ser mais flexível, acho que favorece mais ainda do que na formação geral básica. Perfeito. Secretário, sobre essa flexibilização, esse movimento de colocar várias disciplinas juntas, né, de uma forma interdisciplinar para os alunos, quero perguntar também como a rede estadual está incrementando o aprendizado de novas tecnologias e também inovação no ensino médio, né? A gente vê cada vez mais a necessidade das novas gerações estarem a par de utilizar, saber, conhecer as tecnologias, seja para o uso no dia a dia, seja para o mercado de trabalho, até na hora de aprender mesmo, né, na escola. Então, quero perguntar como está sendo feito esse movimento pelo governo do estado. Eu acho que eu podia citar três coisas que são essa tecnologia nos processos que partem da SEDU, as tecnologias presentes na escola e também uma menção ao currículo da computação que está presente agora a partir de 2025 no currículo do Espírito Santo. Então vamos lá. Processos que vêm da SEDU. Nós, por exemplo, desde 2019, que é o primeiro ano da minha gestão, já corrigimos redação do Enem com os nossos estudantes em sala de aula, nas aulas de redação, com o uso de inteligência artificial, empregando, portanto, tecnologia nesse processo. Isso nos trouxe muitos ganhos, só para mostrar, por exemplo, o mais evidente deles. Nossas notas melhoraram muito e nós que éramos o 8º colocado na comparação com as demais redes públicas em redação no Enem, isso em 2021, passamos em 2022 ao primeiro lugar, repetimos essa colocação em 2023 e de novo em 2024, e não só repetindo a colocação, mas aumentando as notas. Não é porque os estados ficaram estagnados, a gente continua em primeiro. Todo mundo melhorou, a gente melhorou mais e continuamos em primeiro. Então, veja, nós temos hoje, e já pelo terceiro ano, as maiores notas em redação do Enem, dentre todas as redes públicas do Brasil, e isso é fruto, dentre outras coisas, do emprego de tecnologia, de inteligência artificial, mas a partir de uma decisão que partiu da Secretaria de Educação. Um segundo exemplo é, claro, uma iniciativa da Secretaria, uma política pública, o Programa Escola do Futuro, que é uma certificação que a gente atribui a escolas públicas estaduais para reconhecer o seu esforço em trabalhar questões como inovação, cultura digital, com uso de metodologias ativas. Então, a gente certificou 60 escolas até aqui, anunciamos mais 50 escolas para o ano que vem e vamos entrar, então, em 2026 com 110 escolas. Isso dá mais do que 25% da nossa rede. E é impressionante já o que está acontecendo. Então, você tem laboratórios maker nas escolas, né, que a gente proporcionou que elas fizessem, com formação para o uso desse espaço, porque senão aquilo é um cenário, né? O que interessa é se ele é usado, se aquilo vira ensino, né? Nós já estamos vendo estudantes, grupos, né, em escolas ganhando premiações em eventos de robótica, de lançamento de foguete, projetos que têm a ver com inovação, muito a partir disso que nós estamos incentivando. Então, para nós é uma alegria enorme ver, assim, porque você vai vendo o início, meio e, de alguma maneira, um primeiro fim, né? Você vê desde a identificação de um problema, olha, precisamos melhorar a inovação na nossa escola. Aí a solução, vamos criar o projeto Escola do Futuro. Depois você implementa a política e começa já a ver os primeiros resultados. Então é um negócio que tem início, meio e fim. É bonito de assistir isso como gestor. E eu percebo que as escolas também se alegram muito. As escolas agora elas comemoram quando vão
É quando a gente anuncia que elas vão ser certificadas como escola do futuro, porque elas sabem o que vai chegar lá. Vai chegar laboratório, vai chegar tecnologia, vai chegar formação de professor. Então tem um monte de coisa que vai chegar para melhorar uma estrutura que já foi muito melhorada desde 2019, independente desse projeto. E o terceiro exemplo que eu mencionei é o currículo da computação. Essa também é uma questão nacional, mas nós fomos pioneiros em implementar isso no nosso currículo, nesse ano de 2025. Então, é para falar de pensamento computacional, de mundo digital e de cultura digital. Então, não é uma disciplina, no Espírito pode ser, mas no Espírito Santo a gente resolveu fazer isso de forma transversal entre todas as disciplinas, para fomentar o pensamento computacional, então a forma como se pensa a partir da lógica da computação, para conhecer o mundo digital, então conhecer a internet das coisas, a nuvem, conhecer os equipamentos propriamente dito, e a cultura digital, ou seja, tudo isso também precisa ser a inteligência artificial, uma coisa que a gente já está trabalhando nesse ano na nossa rede, e a cultura digital é para pensar tudo isso envelopado dentro de outras questões, questão ética, moral, lei de proteção aos dados, né, os impactos sociais, os vieses que tudo isso pode ter. Então tem todo um debate sobre vieses étnico-raciais no uso de inteligência artificial, em educação e em outras áreas. É um debate muito rico, né? Essas três coisas, pensamento computacional, cultura digital e mundo digital, são eixos da computação que entra no nosso currículo, que eu acho que dialoga com isso que você me pergunta sobre inovação e tecnologia. Para a gente concluir, são muitas novidades, né, que estão sendo implementadas e quero saber qual é a expectativa de resultados a partir do ano que vem, né, com essas implementações ainda maiores no ensino médio do Espírito Santo. Eu acho que a gente já vem colhendo grandes resultados. Evidentemente, nós temos muitos desafios e o Espírito Santo não é uma ilha, esses desafios são nacionais, não são apenas nossos, mas nos desafios que o Brasil tem, é importante destacar a posição de liderança que a gente ocupa, o que significa que nós encontramos um caminho diferente de muitos estados brasileiros, e aqui não é uma crítica a eles, é porque muitos passam por outros contextos de dificuldade e de desafios, e nesse nosso contexto e com os nossos desafios, a gente encontrou um caminho para produzir resultado. Na medida em que a gente está avançando em todas essas conquistas, a minha expectativa é que o ano de 2026 seja um ano de ainda mais colheita, né? Que a gente avance ainda mais em resultados, na medida em que também estamos avançando nas entregas e temos visto, como eu mencionei aqui, da política que tem início, meio e fim, que essas entregas, de fato, têm produzido resultado de aprendizagem. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela presença, muito obrigado por elucidar essas questões. Eu que agradeço. Deixa um abraço aqui para todos. Essa entrevista você confere no Jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.